Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar apresentando um tutorial de como eu fiz esta mini carteira para você portar aí seus documentos. Então, para fazer o molde, eu vou pegar um pedaço deste papel, né, que é um papelão, mais ou menos um papelão, né, um rótulo de um produto. Depois eu vou pegar esse pedacinho de ripa e vou medir, usar como uma medida para eu poder cortar o meu molde. Agora eu estou marcando as medidas, já que eu vou fazer uma carteira na vertical e na horizontal. Então eu utilizo essa ripinha para poder tirar as medidas do molde e depois eu vou vir com a tesoura para cortar. Então, depois de realizar o corte, vamos mostrar aqui como que vai ser a base das carteiras. Então, eu vou começar pela minha carteira horizontal. E para dar mais uma força e sustentação, eu cortei uns pedaços de papelão para reforçar este molde. Porque eu não quero uma carteira muito mole, eu quero uma carteira mais firminha. Então, eu vou utilizar estes pedacinhos de papelão para dar mais força e mais consistência para essa carteira. Então este é o processo de encapamento. Eu vou tirar as medidas para eu poder medir certinho e cortar a carteira para poder colar, né, e costurar essa estampa no papelão. Esta etapa aqui não tem segredo. Eu simplesmente, depois de cortar, né, de ter tirado as medidas e ter cortado, eu vou utilizar cola mesmo para tecido, é tipo uma cola super bond, só que um pouco mais forte. Só que antes de usar a super cola, eu coloquei durex e grampeei aqui para poder tirar a medida do meio, porque lógico que eu vou fazer a separação do meio, senão a carteira vai ficar muito ruim para ficar fechando e abrindo. Então eu resolvi fazer por partes. Então eu comecei essa carteira cortando pelo meio e vou colar mesmo. Eu ia costurar, mas eu vi que ia dar muito mais trabalho, porque eu ia ter que costurar do avesso, depois virar a carteira, porque eu não sei fazer acabamento ainda de costura. Eu sei fazer só aquele 3 pontos mesmo, aquela costura de 3 pontos, que é uma costura bem simples. E ia ficar com um acabamento não muito bonito, não ia ficar legal. Então eu resolvi fazer com cola mesmo. E eu nunca tinha utilizado essa cola, mas me disseram que ela cola muito, ela é cola para tecido, ela praticamente cola tudo. Então, e realmente, gente, ela cola tudo. Então, concluindo aqui esta parte, né, de dividir os lados da carteira, agora vamos colar as partes dos lados. E também é um processo muito tranquilo, é só colar com a super cola, colar direitinho, cuidado com o dedo também para não ficar grudando, porque comigo aqui eu sem querer deixei derramar um pouco meu dedo, então ficou atrapalhando, mas nada que impeça de realizar o trabalho. Então eu comecei a cortar as diagonais, pois eu acho que assim vai ficar muito mais fácil de colar. E então o processo para colar é esse, não tem muito segredo. Então eu dei uma adiantada no vídeo para não encher muita linguiça, é mais para mostrar o processo mesmo, que é só colar bem certinho e o resultado é este. A cola é realmente boa, é forte e deixa a carteira bem firminha. E agora eu quero mexer na parte interna da carteira, que é para colocar aí o suporte para eu colocar meus documentos. E então eu peguei a minha CNH para fazer de medida e realmente, gente, a carteira ficou bem menor do que eu imaginava. Eu acho que eu deveria ter feito ela um pouquinho maior, mas enfim, né? Nada que atrapalhe, a gente vai dando um jeitinho. E eu vou fazer com este plástico aqui que eu utilizei para fazer a cortina do meu banheiro. Então sobrou esses pedaços de plástico e geralmente nas carteiras em geral tem muito deste plástico. Então eu vou utilizar aqui, é uma matéria-prima que eu tenho aqui na minha casa, mas é isso.
Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque está ficando bem longo. Eu tentei editar ao máximo, mais de 1 hora de vídeo, para ficar bem curtinho, só o necessário mesmo, e é isso. Então até a parte 2.